Oi meninas, bem-vindas ao Costurar para Não Pirar. Aqui eu ajudo mulheres a costurar para não pirar, ou seja, a sair do estresse da rotina do dia a dia, a desacelerar a cabeça e acalmar o coração, te ensinando a costurar. Eu sou Renata Valho e o episódio de hoje é fazendo uma fantasia bem legal para você, para sua família, para ficar em casa se divertindo, hein? Não vai sair por aí aglomerando na rua não, tá bom? Aqui eu tenho uma base de molde que eu vou colocar um link para vocês. Aqui você pode brincar com tecidos, com temas, pode ser super-herói, enfim, o que for. E baseado nesse molde, eu acabei inventando a máscara do Homem de Ferro. Então aqui, olha, são dois moldes, né? Porque a gente tem o vermelho e o amarelo. Então, a gente aqui coloca dois. Aí eu vou mostrar pra vocês certinho como é que faz isso. E aí o molde, o que que acontece? Você pode fazer tanto adulto quanto infantil. Porque você na hora de imprimir, você pode imprimir reduzido, você pode ampliar. Então você pode até imprimir um no tamanho normal, a hora que você pegar o molde. E aí você mede o molde, né, de ponta a ponta assim, depois coloca no rosto e vê se serve, né? E aí vai fazendo os ajustes necessários. Não tem grandes complicações, não. Até sem molde dá pra fazer, sabe? Você pode pegar, coloca um papel assim na frente do rosto da criança, de adulto, aí pega um lápis e faz mais ou menos assim um, um risco, marca a posição dos olhos, e aí você pode fazer. O Homem de Ferro, ele é todo quadradinho assim, né? Mas você pode, esse aqui, por exemplo, ele tá mais redondinho, você pode fazer estrela, enfim, aí a criatividade te leva longe, tá certo? Eu sou doida por carnaval, gente. A gente também vai fazer nosso carnavalzinho aqui. E aí eu quis trazer isso pra vocês. Então a gente vai fazer o Homem de Ferro com capa. E aí esse modelinho aqui, eu vou fazer uma máscara feminina. Dependendo do tecido, da cor que você usar, pode ser qualquer coisa. Mas se você olhar assim o formatinho, também serve daquele dos Incríveis, sabe? É legal porque os Incríveis já são uma família de super-heróis, né? São os 3 filhos, o pai e a mãe. Então, é um tecido preto. Então, aqui você pode fazer qualquer coisa. Pode fazer feltro, pode fazer até de EVA. E aí, você não precisa nem costurar. Então, assim, o que eu vou ensinar para vocês é costurando. Mas se de repente você tá assistindo esse vídeo e você não tem máquina de costura, você pode fazer de papel, essa é uma cartolina grossa. O Batman, você pode pegar, procurar aquele símbolo do Batman na internet e aí você imprime para fazer o molde, né, como esse assim, e aí vamos supor, você quer pôr o símbolo do Batman aqui em cima. Aí você tá fazendo de cartolina preta, e você pega o símbolo do Batman em amarelo e preto, você recorta e cola. Se for feltro, você também pode fazer, ó, esse é o Homem de Ferro, tá? O feltro, ele não desfia, então você pode usar cola de silicone e também não precisa costurar. Aí aqui você pode colar um elástico para prender na cabeça, uma fita e amarra aqui atrás. E aí, que eu tava falando dos Incríveis, se você fizer EVA preto ou cartolina preta, pode fazer de tecido. Malha, inclusive, né, porque ajusta assim mais no rosto. Que aí fica até mais parecido com os Incríveis, porque no desenho tudo pode, né? Eles colocam assim e ela fica grudada mesmo. Aí a malha, ela teria essa função mais elástica de ficar justinha. E eu vou fazer com essa uma máscara feminina.
a gente vai unindo os dois, só fazer uma costura em volta aqui do amarelo, ou no vermelho não, porque a gente vai fazer essa costura para unir os dois, tá bom? Então, todo em volta do amarelo a gente faz, tá? Então, vou mudar a câmera aqui pra gente poder ver de perto. Antes de ir pra máquina, então a gente vai pegar a base da máscara com o enfeite, vamos chamá-la assim, e aí a gente cola alguns pontinhos só para não soltar um do outro. Aqui eu vou pôr alguns pontinhos de cola, ó. Aí a gente vem e acerta bem direitinho. Fazer a costura aqui, bem na beiradinha, viu, gente? Que é pra ficar bem juntinho, que se ficar longe, aí fica assim uma pontinha saindo. Olha lá como é que ficou. Tá vendo? Toda costuradinha. Agora a gente vai fazer a parte dos olhos. Algumas coisas, gente, ela pode sair um pouquinho do lugar, sabe? O bom do feltro é que como não tem, a gente não costura direito com direito para desvirar, ele aceita que a gente faça alguns ajustes. Olha, o amarelo ficou um pouquinho maior aqui, tá vendo? Parece até que o tecido andou. Aí a gente vem com a tesoura e a gente ajusta. A gente refila essa diferença aqui. Porque o tecido não desfia. O bom aqui desse outro lado também ficou parecendo amarelo, ó. Aí a gente vem e refila. Cortando, aliás, tá vendo? Aqui também tá aparecendo. A gente tira essas diferencinhas depois, tá? Então, eu vou fazer os olhos agora. Aí, aqui, eu vou tirar os excessos. Aí, eu vou tirar, tá vendo que dá pra ver uns vermelhinhos? Esse aqui, principalmente, dá pra ver mais. Gente, ela tá quase pronta. Esse elástico tem 20 centímetros. Gente, tá pronta, olha só. Olha lá. A máscara tá pronta. Aí, você pode querer inventar mais coisas, né? Por exemplo, fazer ela maior, porque
Na verdade, ele não usa máscara, né? Ele usa um capacete, tipo um capacete. Você pode fazer ela mais alta aqui, fazer a frente inteira, e aí vai com a sua imaginação. A capa, o que eu tinha aqui pra fazer era um TNT. Mas você pode fazer de tricoline também. Tem gente que faz com uma camiseta de adulto e aí recorta. Você vai fazer aí com o que você tiver, tá? Que a capa é um trapézio. Então, ela tem aqui mais ou menos 70 centímetros. Aí, gente, eu tô falando de uma criança de 6 a 8 anos, mais ou menos. Então, é legal você medir na criança. Então, você pega assim de ombro a ombro. E aí, você desce a altura que quiser. E faz a base de baixo maior que passe assim do quadril da criança para esvoaçar, tá? Essa daqui eu fiz essa base menor com 30 centímetros, a altura toda tem 70, e essa base aqui maior tem 60 centímetros. Então, o que que você faz? Você dobra lá o tecido e aí marca nele dobrado. Então, aqui ao invés de marcar 30, na verdade, 25 não, é 30 aqui em cima e 60 aqui embaixo. Então, você marca 20, aí dobrado aqui você marca 30, daí você liga esses dois pontos e corta, daí ela já tá pronta. Se você não tiver muita frescura, a capa tá pronta. Se for de tricoline de tecido, você faz uma barrinha e tal, tá bom? Aí eu fiz duas fitinhas que é pra amarrar no pescoço. Também fiz meio de olho. Você pode aí, se a sua criança for bem menor, é melhor você medir nela. E se ficar muito grande, depois você tira o excesso, né? Aqui tá com 70 centímetros cada uma. E aí, o que que eu vou fazer? Só pra não ficar muito improvisada, eu vou fazer aqui uma barrinha. Vou encaixar uma tirinha aqui na lateral. E aí, eu vou fazer essa costura aqui. Aí, vou fazer essa barra e vou encaixar a outra costurinha aqui. Então, esse lado vai ficar nas costas da criança. E aí, visivelmente, vai ficar assim. Então, vamos lá. Aí, chegando aqui perto, eu já coloco a minha fitinha deste lado, com uma boa distância, né, pra não ficar apertado, pra começar a costurar. Gente, tem fantasia mais rápida do que essa? Pra vocês, olha. Aqui ficou. Tem muita luz. Você até pode fazer um cordão que passe nesse canal de ponta a ponta. E aí ela vai dar uma franzidinha. Talvez para as meninas, né? Mulher Maravilha, essas coisas assim. Mas você pode franzir aqui, pode fazer umas preguinhas e ela fica franzidinha. Ou se você passar um cordão por esse canal, e aí na hora que você puxar para amarrar aqui, ele vai franzir também.
e a capa tá pronta. E aí, o que eu ia falar pra vocês, que isso não é só uma coisa que a gente faz, assim, no carnaval. Então, você pode fazer, eu acho tão bacana isso, um outro TNT. E aí, você costura aqui por cima, persponta, pode ser feltro em cima do TNT, você vem e faz a letra inicial do nome da criança. Então, por exemplo, se é Daniel, você faz um D, ele é o Super Daniel. Então, eu acho que meninas, inclusive, hoje as meninas querem sim ser super-heroínas, viu? Elas não querem só ser princesas, não. E sabe que isso também é legal para lembrancinha de aniversário. Então, de repente, se seu filho lá gosta e escolheu o tema do super-herói, você pode fazer para ele, e aí pode ser a lembrancinha dos amigos. E aí você já entrega quando chegarem na festa e vão estar todos caracterizados. Ou então, seu filho é um dos super-heróis, né? De novo, tô usando meu repertório, que é o da minha filha, que ama Vingadores. Então, de repente, seu filho é um e você faz vários dos outros, né? Você tem o Hulk, o Homem de Ferro, o Capitão América, aí tem Viúva Negra, tem a Capitã Marvel, tem as meninas também, né? Chegando com tudo. E aí você pode ter vários desses e entregar para as crianças. Então, eu acho que eu falei de carnaval porque eu fiquei com esse negócio na cabeça de não poder ir pro bloco, mas é pro ano todo, certo? E aí agora eu queria mostrar para vocês o outro modelinho, que aí eu resolvi fazer ela bem feminina. Esse modelo, aí o que eu fiz? Eu cortei em 2 tecidos, porque ela fica dupla face, tá? Então, tem esse que é esse tecido aqui é lindo demais. E olha, gente, tão colorido assim, é até carinha, né, de carnaval, lembra? E aí, eu coloquei esse verde, que eu acho que compõe muito bem com esse. E não sei se dá pra ver aí, as bolinhas são douradas, então fica muito chique, né? E aí, como é tricoline, aquilo que eu tava falando, é muito molinho. Eu recortei entretela, tá vendo? Colada aqui, ó, pra dar uma encorpada na máscara. Se você não tem entretela, não sabe usar ou não gosta, você pode usar um TNT, tá? Você põe um TNT do mais grosso de preferência, e aí você põe dentro, pode ser um feltro também, pra ela ficar mais encorpadinha, assim, porque a hora que põe no rosto, pra ela não ficar meio desmilinguida. Essa aqui tá alfinetada porque eu alfinetei pra fazer o recorte dos olhos. Eu vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? Vou mostrar no molde. Gente, detalhe. Aquele do feltro eu risquei e cortei na linha que eu risquei. Essa do rosto, eu não cortei na linha que eu risquei. Vejam bem que tem uma linha aqui mais ou menos aparecendo, não tá muito não. Mas, ó, o molde tá do tamanho da entretela. Tá vendo? Por quê? Porque a gente precisa de uma margem de costura. E se eu diminuísse, se eu comesse aqui um tanto da máscara, com a margem de costura, eu acho que ia ficar pequena, tá? Aí você pode pensar assim, eu sou ruim de riscar. Então, você amplia um pouquinho mais na hora de imprimir, e aí você corta na linha mesmo. Então, eu deixei menor aqui a entretela, porque eu vou costurar ela aqui pra não ficar grosseira. E aqui, o que que a gente vai fazer? A mesma coisa, só pra
vocês verem, junta tudo, alfineta, e aí corta o que não vai usar, mas deixa uma beiradinha, que é pra gente fazer uma barrinha, tá? Então, eu vou soltar os alfinetes, porque a gente vai ter que fazer um por um. Vou virar a câmera aqui de novo pra mim. Bom, a gente, quando faz coisas curvas, a gente precisa fazer vários piques. Então, eu tenho que fazer vários piques aqui em volta. Então, a gente faz assim, ó, vai fazendo piques. Bom, gente, eu precisei fazer uma alteração aqui. Então, olha, o que eu falei dos piques, né? Aqui, olha, esse é o lado que eu considero o principal, o externo, né? Que é o colorido. E no verde, o que eu fiz? Eu coloquei entretela também, que eu achei que eu tinha deixado pouco tecido aqui para essa margem. Tá vendo? Ela fica pequenininha aqui e fica um pouco difícil de trabalhar com essa, vamos chamar de barra, vai? Não é uma barra, mas como se fosse, né? Então, eu fiz outro aqui no verde e deixei mais espaço. E aí, com a entretela, fica melhor. O que foi que eu fiz? Eu coloquei esse aqui, eu fiz assim, desse lado do colorido, eu coloquei o molde, risquei a entretela e tirei o buraco dos olhos. E aí, eu fui na máscara, no tecido externo e passei a entretela no tecido. E aí, ficou certinho na linha que eu tinha riscado. E daí que eu fiz os piques e passei a ferro. Desse lado, eu fiz diferente, eu achei melhor. Vou explicar por quê. Porque aqui, olha, eu vou dobrar uns piquezinhos, tá vendo que eles estão com a entretela também? Então, o que eu fiz? Eu peguei a entretela, coloquei nesse tecido verde, aí eu risquei o molde. E eu não tirei o buraco dos olhos. Então, ficou toda essa parte com a entretela. E aí, eu cortei um pedaço menor do que o outro. E daí, depois, eu fiz os piques e dobrei e passei a ferro. Ele sendo maior, a gente tem mais facilidade de trabalhar e na hora de passar. E é mais fácil. Se for o caso de você fazer um lado só, se você preferir, aí você pode fazer esse de colar e aí ele funciona. Na hora de unir os dois, eu centralizo bem direitinho para os buracos ficarem assim certinhos. E aí é bom a gente também, na hora que vai costurando, ver se por acaso não saiu do lugar, porque tá aberto aqui, ó, vocês estão vendo, é o elástico, que eu prendi nesse clipe aqui e nesse clipe aqui. Aí, se atentem pra ver se tá na mesma altura, tá? Lembrando que eu vou costurar aqui, aonde termina a entretela, pra ficar mais fácil de virar o tecido depois. Então, olha só, fica a costura aqui e do outro lado.
e fazer os pires. Pronto, aí a gente só não dá pique aqui na parte de cima, porque vai ter que desvirar. Então, agora a gente vira com cuidado pra não arrebentar. Ele tá mais rígido por causa da entretela. Então, tem que ir devagarzinho. Pega a parte lá mais funda e vira. A gente daí vira tudo de uma vez e depois ajeita o resto. Olha. Aí a gente pega a agulha, o que você usa aí, e vai acertando os cantos arredondados que a gente desvirou, que já estão costurados. E como tem a entretela, tá vendo que ela tá bem rigidazinha? Precisa ir pro ferro de novo, pra assentar o que foi costurado e assentar essa parte aqui do olho. Mas olha, tá quase pronta. E aí, a gente lá no ferro, põe pra dentro essa bordinha e passa com ferro bem quente aqui pra assentar, porque a gente vai fazer o pesponto pra fechar ela. E aí, quando passar no ferro, tudo isso se assenta, tá bom? Eu vou passar lá e já volto aqui. Então, gente, já fui lá, passei tudinho. E aí, a gente vai pespontar agora. Olha lá, pessoal. Ela já tá passadinha, tá vendo que as costuras estão todas assentadinhas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pespontar aqui em volta da máscara toda. E aí, pra unir esses dois, né, aqui nos olhos, a gente vai usar cola pano. E aí, eu explico o porquê, tá bom? Vamos lá. Aí, ela ficou todinha pespontada, presa. Olha lá. E aí, por que que eu falei que a gente vai colar esse meinho? Costuras curvas são mais complicadinhas um pouco. Pra gente não ficar demorando o carnaval inteiro pra fazer a máscara, vamos colar, que é pra gente se divertir. Mas você também pode aí costurar a sua, não tem problema não, tá? Então, eu ponho aqui um pouquinho de cola pano bem na beiradinha. E vou aos pouquinhos. Faço um lado, depois faço o outro. Né? Fechadinho. Aí tem que esperar um pouquinho ela secar, tá? Porque a cola pano não é assim tão imediata quanto a de silicone. Você também podia usar a cola de silicone. Eu usei a cola pano
porque o bico dela é menorzinho, aí eu pra encaixar aqui, eu achei melhor. Aí deixa ela secar um pouquinho, mas tá pronta, olha. No elástico, você pode colocar uma fita de cetim, pode ser qualquer uma dessas cores, pode ser, que nem eu falei aqui, tem o dourado, se você usar uma fitinha dourada, também fica lindo. Olha lá. Gente, tá pronta pra folia. Depois essa máscara você pode usar para outros bailes da fantasia que não vão ser... Vou soltar o cabelo aqui, ó, dá até pra pôr por baixo do cabelo, né? E ficar arrumadinha. E aí você pode guardar para outro carnaval, você pode usar numa festa mascarada e pular, fazer alegria nesse carnaval de quarentena confinada em casa. Eu sei que vai ter várias lives de cantores, da música axé, parece que vai ter alguma coisa de desfile, né, de escola de samba. Eu sei que o pessoal da música tá aí se mobilizando para fazer esse carnaval em casa bem divertido e pra gente poder ter uma diversão nesse momento. E é isso, então você pode fazer aí a sua máscara, deixa eu tirar, porque senão eu tô sem óculos e fica ruim. Você pode fazer a sua máscara para o seu marido, para sua família toda aí, para os seus filhos, e aí você vai ter um sucesso garantido. Ah, eu fiquei de falar uma coisa. Essa máscara, depois que eu costurei, eu percebi que ia ser bem mais fácil de fazer se você usasse uma entretela colante dos dois lados. Então, o que é que você faz? Pega um pedaço de entretela, pega um pedaço do tecido, um retângulo assim, que caiba a máscara. Aí você passa de um lado da entretela, daí você vira do outro, coloca o outro tecido. Então, olha só quantos passos a gente teria eliminado nessa máscara, né? Então, depois disso tudo, o que que você pode fazer? Você pode até inventar um outro formato aqui pro olho, do jeito que você quiser. Se você achar a curva muito difícil, você pode fazer quadrado, você pode fazer retangular, igual a do Homem de Ferro, né? E do jeito que quiser. Como eu tinha falado, formato de estrela. Aí vai do tema que você quiser dar, da sua imaginação. E aí, na hora que você juntar os dois, você pode só colocar o elástico, né, no meio, e aí você já pode perspontar aqui, você pode colocar um viés, você pode fazer como a gente fez, de fazer entretela 1 centímetro menor do que o tecido, aí você vai ficar com uma bordinha de meio, aí você passa ferro, essa bordinha pra dentro pra ficar certinho, daí persponta. E aqui nos olhos, você não precisa ter uma costura. Vamos pensar que isso aqui é um adorno de carnaval, isso aqui não é uma peça que você vai estar usando 500 vezes, e é uma brincadeira, né? Diferente de, por exemplo, costurar uma bolsa, costurar uma roupa, que se você não tiver com a costura ali perfeita, aquilo vai te atrapalhar depois. E mesmo assim, eu já fiz coisas com essa entretela, eu já fiz necessaire com essa entretela dupla, ela elimina várias etapas. É um item mais caro, mas se você estiver pensando assim em economia de tempo, vale a pena, né? Porque também se você for fazer pouca coisa, você vai precisar de um pedaço pequeno, não vale tanto a pena. Mas se você estiver pensando também em costurar para vender, você precisa colocar aí na balança e ver quanto tempo, porque aí você tá falando em quantidade, né? Quanto tempo você gasta, no caso fazendo essa daqui, colocando a entretela dos dois lados, daí vou cortar os buracos dos olhos, eu corto 4 vezes, né? Se a gente tivesse usando
uma só, a gente só ia recortar uma vez, a gente ia ter só 2 buracos, a gente elimina esse processo daqueles piques todos que a gente deu aqui em volta, então a gente tá eliminando. Eu, quando pensei em fazer essa máscara, primeira coisa que eu pensei foi nessa entretela, mas a minha acabou. Sobrou um pedacinho aqui super pequenininho que não dá pra fazer nem meia máscara. Então, não ia dar pra eu fazer um pedaço só e explicar o outro. Então, eu fiz esse, que é pra vocês verem como é. E aí, vocês podem pensar aí, tem várias opções, por exemplo... Quem não tem entretela, né? Eu comentei que pode usar um feltro só para ele ficar assim, rigidozinho. Mas olha, até que com as duas ficou bem legal. E essa dupla que cola dos dois lados, ela fica bem durinha também, como essa. Você pode usar o dupla fácil, que eu falo tanto, mas aí ele só cola de um lado. De repente, sabe o que você pode fazer? Você pode usar uma cola spray para colar o outro lado. Então, se você só tem uma entretela que cola de um lado, você pode usar cola spray. Ou se você for usar feltro, TNT e aí não tem cola, usa cola spray. Existe também, hoje essas coisas, digamos assim, tecnológicas que ajudam a gente na costura, tem muitas coisas. Então, assim, a gente às vezes vê coisas fabricadas aqui no Brasil e tem uns armarinhos também que trazem uns produtos importados bem bacanas. Então, para coisas pequenas, para alguns itens, assim, quando esses produtos são caros, vale a pena a gente ter. Também existe uma fita dupla face para costura. Então, você pode colocar ela em alguns pontos e aí você cola o produto. Por exemplo, aqui na região dos olhos, poderia pegar essa fita. Existe uma que é bem fininha, eu acho que ela tem 1/4 de polegada. Eu acho que nem isso, acho que 1/8, 3/8, alguma coisa assim. E aí, você põe ela só em volta, assim, e cola. Nesse caso, vai do que você tiver aí na sua casa. Por isso que eu falo, a gente tem que costurar com aquilo que a gente tem disponível pra gente naquele momento. Imagina, se eu ficasse presa na questão da entretela dupla face só porque era mais fácil de costurar, não teria feito esse vídeo pra vocês, porque eu não tinha, e aí já era sexta-feira antes de feriado, não sei se teria lugar aberto pra comprar e ia ficar sem fazer, então eu fiz do meu jeito aqui. Mas se você quiser depois aí fazer com calma e ver direitinho como é que isso funciona, daí eu aconselho, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui com mais esse vídeo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Queria pedir aí que você desse a sua curtida nesse vídeo. Também, se gostou, pode compartilhar com quem você acha que vai gostar dessa ideia. E lembrar você que eu tenho um canal lá no YouTube, também Renata Valho, onde eu também coloco os conteúdos. E lá você pode ativar a notificação, aqui no Instagram também. Você ativa aí o sininho da notificação, cada vez que eu tiver um vídeo novo, você vai ser avisado, ok? E também queria lembrar vocês que aqui no Instagram e lá no Facebook não garanto que tenha, mas no Instagram, lá na minha bio, você tem um link pro grupo do Telegram, onde eu dou mais sacadas, além das que eu dou aqui. E também você tem um link para o WhatsApp, se você prefere usar o WhatsApp. Então, tenho dois grupos para você participar, ok? Então, um beijo, aproveite seu carnaval, entre na folia com responsabilidade, sem aglomerar, faça sua festa aí dentro de casa. Um beijo e até o próximo vídeo.